mulher de um empresário. Ela chega na delegacia, esse é o casal, imagine só, Marluce, 26 anos, é muito jovem essa moça. Ela dizia apanhar sempre, com frequência, todos os dias, do marido, que é um empresário de muito dinheiro, muito reconhecido na cidade onde morava com Marluce. Cansada de apanhar tanto, ela compra uma arma, aprende a atirar sozinha e se vinga das agressões do marido. Me dá a imagem da prisão dela. Ela que matou Diorges. Você vai vendo o momento exato em que ela chega à delegacia escoltada por policiais civis. Ela ainda teve a frieza. Vem pra mim, por favor. Essa mulher aqui, se você olhar o sorriso dessa moça segurando o filho do casal, enche a tela com a foto, você não consegue imaginar o tamanho da maldade. A que ponto chega a maldade de uma mulher quando quer se vingar do marido? É claro que ele estava errado de bater nela. Ela também poderia ter se livrado do marido de outra forma, contando com essa lei Maria da Penha, que não ajuda muito, ou então fazendo um escândalo. Até mesmo na internet, as mulheres agora estão criando coragem, mostrando a cara e mostrando também as agressões cometidas pelos seus maridos. Com toda a maldade do mundo, me dá a imagem da prisão dela novamente. Ela colocou o corpo do empresário no porta-malas de um carro e abandonou o veículo. Como não teve flagrante, ela vai responder tudo isso, todo o processo em casa. Põe no ar. Parentes do empresário ficaram revoltados e estiveram na delegacia. O prédio foi isolado e a segurança teve que ser reforçada pela guarda municipal. Eles andavam brigando muito antigamente, sempre brigou e ela sempre jurou ele, essas coisas, ela batia na minha tia, que é a mãe dele, ela era uma pessoa totalmente descontrolada, a gente já tinha esse medo. Aí no velório eu percebi a reação dela, que ela não estava firme, aquela mulher que perdeu um marido e um filho de 1 ano e pouco nos braços, poxa, eu acho que ela deveria ser mais emotiva. A mulher do empresário confessou o crime após ser ouvida na delegacia e levada até a residência onde o casal morava. Ela contou que comprou um revólver calibre 22, aprendeu a atirar e matou o marido com 2 tiros na cabeça enquanto ele dormia. Depois colocou o corpo no carro dele e abandonou o veículo em uma rua sem movimento. Ela contou que vinha sendo agredida já há algum tempo. Disse que nunca fez nenhuma ocorrência contra ele, porque tinha medo. E que inclusive um sábado antes do Natal, ele agrediu violentamente. Depois, há poucos dias, acho que na segunda-feira, ele também agrediu. E aí ela resolveu matar. Marluce de Figueiredo Borges, de 26 anos, era casada com Diorges Luciano de Assis, de 28 anos. O casal tinha um filho e morava nos fundos da residência da mãe dele, em Sertãozinho. O empresário era dono de uma loja de acessórios para carros e ela trabalhava como assistente financeira no estabelecimento. A mulher prestou depoimento e foi liberada. Ela vai responder pelo crime em liberdade. Como não é uma situação de flagrante, existe a confissão, ela entregou a arma, as provas são bem claras nesse sentido. Nós não entendemos que não há necessidade da prisão temporária. Ela vai ser liberada e vai responder o processo. Olha, daqui a pouquinho, estão me prometendo aqui, não sei se é verdade, vocês estão acompanhando a polêmica em torno do vídeo da Ivete Sangalo, quando ela diz para ver o marido, ela está apresentando o show. Enquanto ela está apresentando o show, tem uma mulher dando em cima do marido dela, do Daniel Cade. O nosso Ademirzinho Garcia, Ademirzinho Pelissaro Garcia, está prometendo mostrar quem é a mulher, o pivô de toda essa confusão que tirou a Ivete Sangalo do sério. Daqui a pouco você vai ver o vídeo da Ivete tendo ataque de ciúme, xingando a mulher lá do palco, e o Ademirzinho Pelissaro Garcia prometendo mostrar quem é a mulher, o pivô de toda essa confusão, já já. Um ex-marido pede para reatar o casamento. Ele pede para voltar com a mulher e a mulher diz não. Ela, direta ao assunto, não fez rodeios, falou não quero voltar com você. A ex-mulher estava num bar com os amigos comemorando um novo emprego, era um momento feliz para ela. Nessa situação de crise do Brasil, um emprego novo precisa mais do que nunca ser comemorado. O ex-marido José chega no bar, ela olha para ele e fala, mas por qual razão você está aqui? Mostra os dois, por favor. Mas, José, por que você está aqui? Eu não te chamei para a festa, já disse que não quero voltar com você. Daí ele, poxa, um momento importante na sua vida, e se a sua vida é minha vida, vamos dar uma volta. José, então, sai com ela, com Edna. Edna, mais uma vez, diz não. Ele fica sem saco, tá de saco cheio, vai embora e volta para o bar. Quando ela está no bar, ele chega até os amigos dela, vem para mim, por favor, na frente de todo mundo e diz, repete mais uma vez que você não vai voltar comigo. E ela diz, não, eu não vou voltar com você. E ele resolve
o casamento da pior maneira possível. Veja a reportagem que chegou agora. Ela tentava um recomeço. Depois de passar os últimos anos de vida lutando para salvar um relacionamento que começou a dar sinais de fracasso na primeira agressão. Edna dizia que estava experimentando uma liberdade que há tempos não sentia. Uma sensação que durou só alguns dias. Paz, né? A gente estava mais unido, né? Nós três. Ela até ficava mais em casa, assim, com a gente de vez em quando. Edna de Lira tinha 37 anos. Ela foi morta na véspera de começar um novo emprego. Saiu para comemorar e não voltou. Ela chegou, tomou banho e falou que ia sair, que já voltava. Aí eu estava limpando a casa, chegou os policiais e o filho do José, perguntando da minha mãe e dele. Eu falei, não, eles não estão aqui. Aí eu comecei a ficar preocupada. Só que ninguém queria me falar nada. Aconteceu em Santo André, no ABC Paulista, cidade onde Edna morava com os filhos, os pais e os irmãos. Onde também viveu com José Valdivino. Eles se conheceram depois que Edna se mudou para a mesma rua onde José morava. Ela já estava separada do pai de seus 4 filhos havia 16 anos. Já tinha se relacionado com outros homens. Estava solteira quando conheceu José. E ele deixou um casamento para ficar com Edna. Nesse terreno cercado por tapumes, existia um ferro velho e um bar que o José Valdivino tocava. Após o início do relacionamento com a Edna, ela veio morar com ele aqui. Meses depois, percebendo que os negócios não iam muito bem, decidiram fechar tudo que havia nesse lugar e foram de mudança para Paraíba. Não ficaram muito tempo por lá, tiveram problemas de relacionamento principalmente. Ela voltou primeiro, depois ele. Ficaram vivendo numa mesma casa por pouco tempo também. Até que houve a separação. Separação que durou só 4 meses. Logo aconteceu o assassinato. Antes de morrer, Edna foi vítima de várias agressões do marido, mas nunca fez boletim de ocorrência. Era muito apaixonada por José, não acreditava que ele seria capaz de matar. Ela nunca imaginava que ele tinha coragem, né? Quer dizer, ela não tinha medo de nada, nada. Você fala que quer fazer isso, ela fala, faz, quero ver, duvido. Foram quase 5 anos de relacionamento. Após a última agressão, também por ciúmes, Edna deu um basta e deixou José Valdivino. Ele então voltou com a ex-mulher. Mas Edna não saía de sua cabeça. Continuava morando no mesmo bairro. Continuava convivendo com os irmãos dela. José, no começo, era admirado pela família dela. Atencioso, preocupado, mas depois, com a violência doméstica, tudo mudou. Mesmo assim, Emerson, irmão da Edna, tentou convencer José a mudar de vida. Eu falei assim, ó, é o seguinte, você já não voltou com sua esposa, você já não está com sua esposa, com a sua família, então deixa minha irmã em paz, entendeu? Se vocês não estão se dando certo no mesmo lugar, né, curtindo, bebendo, cada um vai para um lado, vai curtir em outro lugar, né? Agora, vocês ficar juntos, vocês vão ficar assim, desse jeito assim, pode ser que até aconteça alguma tragédia, né? No dia seguinte a essa conversa, o pior aconteceu. Era fim de tarde. O apartamento onde morava fica a poucos metros do bar onde Edna estava naquele dia. Pertence a um amigo dela. De repente, aparece aqui o José Valdivino. Pede para sair com Edna por alguns minutos apenas. E os dois são vistos saindo juntos. Minutos depois retornam. Ela fica aqui, ele sai de novo. Só que o José Valdivino retornou. E foi nessa volta que aconteceu o assassinato. Ela estava lá dentro conversando com um amigo. José Valdivino pediu que ele saísse para os dois conversarem a sós. O dono do bar também sai após servir uma bebida para eles. Foi nesse momento que o José Valdivino atacou a Edna. Ela chegou a ser socorrida, levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.
A polícia fez buscas pelo José Valdivino na região, mas não o localizou. O carro em que estava, que pertencia a um namorado de uma filha dele, foi encontrado, abandonado na via Anchieta, que dá acesso ao litoral sul de São Paulo. Ele desapareceu e nunca mais foi visto por aqui. Nessa foto, Edna aparece sentada no sofá do bar com um amigo, minutos antes do ex-marido chegar. A justiça decretou a prisão de José Valdivino. Ele está foragido. Após a morte de Edna, a família teve uma outra perda. 5 meses depois, a mãe deles, Dona Quitéria, morreu aos 59 anos. A tristeza pela morte da filha piorou o estado de saúde da dona de casa. Eu senti falta da minha mãe, senti falta da minha irmã. Está sendo difícil. Enquanto ele não pagar o que ele fez e a gente vê, vai ser difícil. O pesadelo parecia sem fim. Pouco depois, o pai deles também faleceu, vítima de acidente de trânsito. Foi atropelado enquanto procurava o assassino da filha na rua. Ele estava revoltado. Ele estava revoltado porque esse cara tinha tirado a vida da filha dele. A prisão de José Valdivino é o que mais importa para essa família, que não sabe mais o que é sorrir. Vamos tentar ficar alegre agora, né? Alegrar de outro jeito, porque a alegria era minha mãe, minha irmã. Era tudo. Você veja como a reportagem que nós demos no sábado aqui no Cidade Alerta, que inclusive eu compartilhei nas minhas redes sociais o vídeo, que já teve aí milhares de acessos, a menina que diz que matou o namorado simplesmente porque ela queria ver como era matar alguém. Ela queria ter a experiência de ver alguém dando o último suspiro sendo morto por ela. E ela conseguiu, matou o namorado e falou isso com todas as letras. Aqui no Brasil as pessoas têm matado cada vez mais pelo bel prazer de matar, pelo simples prazer de matar. Porque, afinal de contas, sabem que do outro lado, quando serão punidas, não tem a punição à altura. Se for a primeira vez que matam, 5, 6 anos, já estão na rua de novo, como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, um homem de 22, tem a foto deles aqui? Esse rapaz, ele foi até a casa da namorada, até a casa da ex-mulher. Lá, houve um desentendimento, começou uma briga com ela. O ex-cunhado, ou seja, o irmão da mulher dele, começa a ouvir a confusão. E ele aparta, coloca o marido ciumento de um lado, coloca a irmã de outro e o ex-cunhado se coloca no meio da briga para evitar uma confusão maior. Só que tem as imagens do local, se a imagem já tiver chegado, pode pôr no ar, por favor. No meio dessa confusão, o ex-cunhado fica nervoso, pega um instrumento da cozinha e resolve a situação ali mesmo. Ele falou: minha irmã, deixa que eu resolva a situação do meu jeito. A irmã então teria fechado os olhos e nesse momento o ex-cunhado mata. Com toda a covardia, um caso que poderia ter sido resolvido numa conversa, ele ter imobilizado o rapaz, não. Ele resolveu matar ali mesmo. Você vai vendo o momento exato. Está me chegando agora essa imagem, em que peritos chegam no local e tentam levantar indícios que comprovem a autoria desse assassinato, porque o ex-cunhado fugiu. Ele cometeu o crime, matou o ex-marido da irmã e acabou fugindo. E a reportagem me chegou agora e eu compartilho com o Brasil. Veja. Segundo as informações que a Polícia Militar conseguiu apurar com testemunhas, Douglas da Silva Araújo, de 22 anos, tinha ido até a casa de uma ex-mulher. Essa casa fica a 2 quadras daqui, em um condomínio de chácaras. Lá teria acontecido uma briga e o irmão dessa mulher, o ex-cunhado dele, tinha chegado na hora, não tinha gostado da situação e numa tentativa de salvar a irmã, ele então teria aí dado uma facada no peito do Douglas. O Douglas, então, numa tentativa aí de escapar da situação, ele veio correndo. Ele atravessou aí 2 quadras, sangrando, machucado, fraco, e mesmo assim ele conseguiu atravessar essa área aqui. E quando ele chegou ali bem próximo à casa dele, ele morreu. O SAMU esteve aqui no local, mas não pôde fazer mais nada porque o Douglas já estava morto. Segundo a Polícia Militar, ele não tinha passagens pela polícia. Segundo os vizinhos, era uma pessoa tranquila. Vou direto a Goiânia com Marcos Teixeira para saber se o cunhado assassino, suspeito desse assassinato, foi preso. Marcos, você conversou agora com os policiais, o que é que eles te disseram, hein?
Bate, o grupo de investigação de homicídio já começou o trabalho e o principal suspeito aí, que é o ex-cunhado, ele está foragido. As primeiras informações apontam que foi ele mesmo, só que amanhã a ex-mulher da vítima vai ser ouvida e isso pode ser fundamental aí para esclarecer as circunstâncias do homicídio. Porém, o ex-cunhado está foragido, logo depois do crime ele saiu, não se apresentou ainda aos policiais. Volto com você, Bate. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pelas informações. Se o rapaz for preso, você, por favor, me chame, que nós imediatamente cortamos aí para o sinal da Record em Goiás. Uma mulher de 30 anos é executada na rua de casa. Ela estava com a filha de 5 anos no momento do crime. A menina, inclusive, foi baleada, mas a mãe não resistiu. Polícia suspeita que essa mãe, pode abrir a tela com a imagem dela, a mãe tenha sido vítima de um grupo de extermínio que age numa das principais regiões do Brasil. Veja a reportagem. O crime aconteceu na comunidade conhecida como Curral, próximo ao cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Segundo testemunhas, uma mulher de 30 anos saiu de casa com a filha para comprar cigarros, quando 2 homens e um carro branco chegaram. Primeiro, eles teriam atirado na menina, de 5 anos de idade. Esse homem conta que estava por perto na hora do crime. Quando veio de frente, ele já veio atirando. Quando ele atirou, eu corri. Aí depois que eu corri, eu já não vi mais nada. Ouvi os tiros e ouvi ela gritando, mas eu já estava distante. Josiane Oliveira foi baleada na cabeça e morreu no local. A menina foi atingida na virilha. Moradores socorreram a criança, que passa bem. A perícia foi feita no local e testemunhas já estão sendo ouvidas. Elas contaram que viram pelo menos 4 homens armados próximo ao local onde tudo aconteceu. Agora a polícia tenta identificar quem seriam esses criminosos. Segundo moradores, eles fariam parte de um grupo que estaria impondo uma rotina de terror na área. Josiane já teria sido ameaçada por um dos integrantes do bando. Jurou ela no Natal, falou que desse ano ela não passava, ela ia pro saco. Realmente ela morreu no ano passado, não chegou a virar o ano. Os moradores mais antigos da comunidade contam que o grupo atua há anos na área, cometendo vários crimes. Eles denunciam que famílias inteiras foram expulsas de casa pelo bando. Eles julgam as pessoas sem saber quem é a pessoa, para formar um caráter ruim da pessoa, para eles poderem tomar a casa da pessoa, poder vender a casa da pessoa. Muita gente trabalhador lá de dentro teve que sair lá de dentro por causa desse grupo, que eles se julgam justiceiro lá de dentro. Há 10 anos, a família desse homem teria saído da comunidade por medo. Ele falou em matar a minha família e me matar, entendeu? Então eu não vou esperar, porque ele faz mesmo. Essa mulher conta que foi uma das vítimas do bando. Ela tem 4 filhos e um deles já teria apanhado do grupo. Depois, as ameaças começaram. Falou que ia matar meus filhos, que a gente não ia ficar vivo. Ela, o marido e os filhos ficaram com medo de continuar na comunidade e pediram abrigo para amigos. Você pensa em voltar para lá? Nunca mais. Penso em vender aquela casa e ver minha vida aqui fora. Vamos até o Rio de Janeiro saber com o nosso Hernani Alves se a polícia conseguiu alguma pista desses criminosos, desse grupo de extermínio do Rio de Janeiro. Boa noite, Hernani. Boa noite, Bate. Apesar desses relatos que a gente acompanhou na reportagem, a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro não descarta a possibilidade de crime passional. Por quê? De acordo com testemunhas, os investigadores já ouviram 3 pessoas. O que acontece? Essa mulher caminhava na rua ao lado de um rapaz. E há quem diga, pelo menos essas 3 testemunhas que foram ouvidas, de que o alvo dos criminosos seria esse homem. Portanto, existe a possibilidade de que algum ex-namorado, enfim, alguma pessoa com ciúmes, tenha promovido esse crime, essa ação na zona norte do Rio de Janeiro. Bate. Agora, pode ser ex-namorado, mas envolvido com um grupo de extermínio, porque por motivo passional, jurar uma vingança, jurar uma execução dessa maneira e cumprir antes da virada do ano, isso daí tem bem cara de grupo de extermínio misturado com algo passional. Obrigado, Hernani. Volto já com você, porque chegou a reportagem que eu estava esperando. O Wagner, de 53 anos, só queria uma coisa na vida: se vingar da ex-namorada. Ele não aceitou a separação. Luana é uma moça jovem, veja só aí, 29 anos de idade. Ele tinha prometido matá-la. Mas Luana não acreditava que Wagner fosse capaz de cometer um crime tão bárbaro. Luana estava sozinha em casa, vem para mim, por favor.
Wagner então invade o local, ele já estava com uma arma, prontinho para atacar a ex-namorada que estava dormindo. Ele esperou o momento exato dela pegar no sono para entrar em casa e tentar executar a menina. Nós entramos, inclusive, no local onde o crime aconteceu. Quer ver? Põe a imagem exclusiva, por favor, que acabou de me chegar. Os nossos repórteres foram até a casa de Luana. Repara, é uma casa simples e, se eu não me engano, é nesse cômodo atrás onde ela estava, exatamente. Esse é o quarto, ali é o quarto onde Luana estava dormindo. Ela estava dormindo sozinha quando, de repente, Wagner entra. Luana ouviu barulho na sala e já acordou. Ela começa a gritar. Por um triz, ela não morre. Ela foi atacada. Ela foi levada para o hospital com estado delicado. Só que por um motivo, por um detalhe nessa história toda, Wagner não conseguiu matá-la. Pode encher a tela. Uma coisa horrível, um filme de terror, uma coisa horrorosa. A filha de Dona Gilda é Luana. A jovem operadora de telemarketing decide seguir a vida com a filha, mas sem o namorado Wagner. A escolha muda tudo. A vizinha gritando, socorro, a Luana está machucada. Eu já cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui, a moça tinha aberto a porta e ela avançou assim que ela caiu a metade do corpo dela, a cabeça estava aqui fora. Wagner não aceita a separação, persegue e agride Luana. Eu nunca aprovei, foi uma coisa que meu coração nunca aceitou, assim, nunca achei, não sei, uma coisa de mãe, intuição. Nunca gostei dele. E depois de 5 anos ele quis noivaram. Aí só depois do noivado foi que ele passou a frequentar a minha casa, porque até então eu não aceitava o relacionamento deles. O namoro dura 8 anos. Wagner é bem mais velho, tem 24 anos a mais que Luana. A diferença de idade é a principal causa de ciúmes, até o dia em que ela apanha de novo. E ele foi atrás dela na fisioterapia, tomou o celular dela, levou embora, foi aquele auê todo. Discutiram, brigaram, mas ela chegou aqui e não me falou nada. E em seguida, ela foi encontrar com ele para pegar o celular de volta. Só que aí ele bateu nela. A justiça determina que Wagner mantenha a distância mínima de 600 metros e não frequente os mesmos locais de Luana. Mas o documento não é suficiente. Ela conseguiu, inclusive, medida protetiva na justiça? Sim, ela tem uma medida. Mas e aí? Ele nunca respeitou. Ele nunca respeitou a medida protetiva. Ele desafiou a justiça de todas as formas, desafiou todos nós e ele é muito abusado. É madrugada quando o ex-criminoso se aproxima na surdina. Ele teria uma cópia da chave da porta de entrada. Luana está sozinha, dentro do apartamento em que mora com a mãe. São cerca de 2 horas da manhã, quando Wagner atravessa a sala já armado com uma faca. Luana dorme aqui, nesta cama da própria mãe. Primeiro ela sente um peso sobre si mesma. O travesseiro estava sendo projetado, colocado contra ela. Wagner, segundo a moça, tentava asfixiá-la. Na sequência, usa a faca para atacá-la. Os gritos começam logo em seguida. Luana pede ajuda e os vizinhos começam a se mobilizar. Com a movimentação do lado de fora e os pedidos de socorro dentro do apartamento, Wagner decide fugir. Ele passa pelo mesmo caminho, atravessa a porta por onde entrou e foge, sem deixar um único rastro. Os moradores que conhecem Luana desde pequena estão assustados. A gente conhecia um cara que prestava favor pra gente, a gente tinha uma maior confiança, jantava na minha casa, almoçava. E todos nós tínhamos confiança nele porque nunca tinha visto nada de errado dele. Ela luta pela vida, se arrasta até a sala, perde a força na entrada do apartamento, onde é socorrida. Aí teve um outro vizinho que teve a ideia de pegar o lençol que estava cobrindo, passar por baixo, e a gente fez tipo de uma maca, e descemos em 4 ou 5 homens, descemos, o carro já estava encostado lá embaixo. Carro do senhor? Meu carro. Aí nós colocamos ela dentro do carro. Quando nós estávamos descendo, chegou a viatura. Aí a viatura foi na frente
e a gente correu para o sanatorinho. Ela chegou lá desfalecida. A faca usada como arma na tentativa de assassinato fica para trás. É apreendida pela polícia como a principal prova contra Wagner. Luana sobreviveu por conta de uma série de acertos que ocorreram naquela mesma madrugada. Entre eles, a ajuda rápida dos vizinhos. E o segundo mais importante, a proximidade com este hospital de Carapicuíba, que não está a mais do que 500 metros do prédio em que ela mora com a família. Luana continua internada aqui, não corre o risco de morrer, os ferimentos já foram cicatrizados e agora resta o tratamento no pulmão, que foi perfurado no ataque com faca. Com o celular, a família grava o depoimento de Luana. Ela quer falar, mesmo em cima de uma maca. E quando foi na madrugada, eu só acordei com ele abafando o meu rosto com um travesseiro e me esfaqueando. Aí eu comecei a lutar com ele e até que então eu consegui tirar a faca da mão dele, né? Ele me deu vários golpes no peito, no braço, inclusive no dedo, porque foi até quando eu consegui tirar a faca. E aí ele saiu correndo e foi quando eu comecei a gritar e pedir muita ajuda e os vizinhos já vieram para me socorrer. E aí ele, infelizmente, conseguiu fugir. Onde Wagner está, nem a família, nem a polícia sabem. Essa pessoa não é para você, Luana. Eu tenho vocês, eu cuido com tanta dedicação, com tanto carinho. Eu não quero ver você com a pessoa errada, tal. O instinto materno não falhou. E há testemunhas que viram o ex-namorado criminoso andar pelo prédio dias antes do ataque. Pode ter sido tudo planejado em detalhes. Quando eu me deparei com uma pessoa em cima, andando para lá e para cá, eu peguei e subi para ver quem era. Era ele me cumprimentou, me desejou Feliz Natal, perguntou dos meus filhos. Wagner Souza, só agora, está sendo procurado pela polícia. Se alguém tiver a dignidade e a compaixão de poder denunciar esse indivíduo, esse bandido, nós agradecemos, por favor. Muito bem, pode mostrar a imagem desse homem novamente, por favor, porque o Brasil e a audiência da Record vão ajudar a polícia a localizar esse homem. Se você tiver qualquer tipo de informação, não faça justiça com as próprias mãos, chame imediatamente a polícia. Eu tenho informações direto da delegacia com Bruno Peruca. Fala, Peruca! Olha, viu, Bate, os policiais foram agora há pouco na casa de parentes e amigos também do Wagner para poder tentar encontrá-lo, mas ele não foi localizado e continua foragido. Já a Luana continua também no hospital, só que o estado de saúde dela é bem mais tranquilo. Ela já foi ouvida também lá no hospital. O Wagner é um homem muito violento, a família agora tem medo, já que ele está solto. A família tinha feito 3 boletins de ocorrência contra ele e toda vez que o Wagner ia para a delegacia, era sempre a mesma conversa. Não, eu mudei, agora eu não vou atormentar mais ninguém. Mas, resumindo, todo mundo já viu o que ele fala. Ele não cumpre, viu, Bate? Obrigado, Peruca. Seu cabelo tá bacana. Espero o Marcelão voltar em fevereiro que você vai ver como é que vai ficar esse cabelo.